Está no ar o programa Falando a Verdade. Com Paulo José. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Nos pombos sujos. Falando a Verdade. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, uma ótima tarde. Estamos aqui ao vivo para mais um programa, para mais uma conversa com um convidado especial. Hoje, como vocês estão vendo, estão assistindo, estamos aqui ao lado do prefeito do município de Camaquã, o senhor Osiel Bastos, que se despede de 4 anos de governo após ter tido a oportunidade de governar a cidade de Camaquã. Cidade esta que ele é conhecido como Osiel da Ambulância. Portanto, é um profissional motorista de ambulância, portanto, aí, digamos que ele é profissional motorista e a política uma paixão. Ele que é filho de evangélicos, é membro da Igreja Assembleia de Deus, casado com a nossa querida amiga Ana Clébia, com quem tem um casal de filhos, tem aí um jovem garoto, né, que está no ensino fundamental e uma adolescente no curso de medicina. Ana Clébia, que também é conhecidíssima na cidade pela ação social e que também durante esses 4 anos ocupou uma pasta, a pasta da ação social do município de Camaquã. Osiel, como todos sabem, homem que tem na sua vida, né, um histórico muito, eu diria que bonito e exemplar, não só por ser um homem cristão, por ser um homem de família, mas por ter sido e é uma pessoa simples, uma pessoa humilde, que como motorista de ambulância conseguiu, né, chegar ao poder legislativo, primeiro como vereador e nos mandatos seguintes conseguindo votações históricas, tornando-se aí um vereador mais votado da história política partidária da cidade de Camaquã, e isso lhe credenciou para que chegasse ao poder executivo. Em 2017, mais precisamente em 1º de janeiro, ele chegou ao paço municipal, chegou ao cargo máximo do poder da cidade de Camaquã, com milhares de votos e com, claro, o apoio de muitas pessoas e famílias, de eleitores, de correligionários, de amigos e familiares, chegou ao cargo máximo como prefeito da cidade. E durante esses 4 anos, vem aí trabalhando bastante e trouxe uma transformação que é visível em toda a cidade e é comentado na região como, se não melhor, mas um dos melhores prefeitos da região e que deu a Camaquã a oportunidade de elevar a sua autoestima e de se colocar como uma cidade importante, uma cidade polo de toda a região cacaueira. Uma série de obras foram realizadas, outras obras estão por ser concluídas. Nós sabemos que o prefeito Osiel deixará o governo com uma série de obras em andamento, que deverá ser continuada com o seu sucessor, o atual vice-prefeito Paulo César Paulo do Gás, que com o apoio de Osiel e do grupo que ele lidera, e claro, com o voto da população, alcançou a vitória, que inclusive tomará posse amanhã em Camaquã como o novo prefeito da cidade. Osiel, o nosso boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Jabinho, aqui presente. Boa tarde, Camaquã. Boa tarde, São João do Panelinha, Jacarici, Léo Ventura, quilômetro 25, Posto Mangueira, Novo Itamaraty e toda a zona rural. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui recebendo no nosso gabinete você, Paulo, que tem feito um trabalho brilhante e tem levado não só para o nosso povo, mas para toda a região e a Bahia, o Brasil, as notícias aqui do nosso município. Então, estou aqui à disposição para estar aqui nesse bate-papo, finalizando o nosso governo, e estou pronto aqui para, ao longo da nossa entrevista aqui, da nossa conversa, a gente vai trocando as ideias e vou respondendo na maneira do possível.
Muito bem, eu quero lembrar a você, caro internauta, telespectador, você ouvinte, porque eu digo ouvinte, nós temos a Rádio Web, Camacan Notícias, blog Paulo José, transmitindo também o áudio, através aí, você que tem, né, os seus smartphones, seu celular, você pode também ouvir na nossa Rádio Web, uma rádio na internet, como também a você que nos acompanha através do informativo Camacan, quem agradeço, manda um abraço ao nosso parceiro, nosso amigo Jorginho, do informativo Camacan, que nos concede gentilmente o espaço para que nós também possamos, nesse consórcio de imprensa, transmitir os nossos programas, ao Camacan Notícias, dirigido por Jabinho Sena, que fica inclusive na nossa técnica. Agradecer também a todos que estão nos transmitindo também através do Facebook Paulo José, da página Paulo José, da página Falando a Verdade. E este programa também, eu lembro que você poderá assistir, ver e rever quantas vezes você quiser, através do nosso canal no YouTube, Paulo José Falando a Verdade. Lá no YouTube, este programa ficará lá arquivado, né? E você poderá assistir, ver, rever quantas vezes você quiser. E claro, aproveito para convidar, inscreva-se no nosso canal no YouTube, deixe lá o seu like, o seu joinha, vá lá no sininho, né? Para que você seja sempre notificado dos programas, das entrevistas, das notícias que a gente sempre posta lá no canal no YouTube, Paulo José Falando a Verdade. Agradecer a Alessandro da EliteNet, né? Ao Marcos Calunga, ao pessoal da EliteNet, que tem aí uma brilhante empresa de comunicação, de internet para a comunicação das pessoas aqui em Camacan e em Canavieiras, e a todas essas pessoas que nos acompanham sempre, nosso muito obrigado. Prefeito Osiel, nós gostaríamos de começar, né, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Hoje vai ser mais um bate-papo, uma conversa, do que propriamente uma entrevista, né? Já que o senhor está a horas de deixar o governo municipal e assumir a partir de amanhã a condição de mais um cidadão comum da cidade, na condição de ex-prefeito, mas creio que o senhor será bastante consultado e ouvido, dada a experiência que tem como legislador e como gestor da cidade de Camacan. Disso a gente não tem dúvida. A pergunta inicial que eu faço: como é que o senhor decidiu entrar para a vida pública, disputar um cargo, a princípio como vereador e posteriormente disputar um cargo de prefeito? Como é que surgiu essa ideia de vou entrar para a política, apesar de ser, né, bastante desgastada, muitas vezes falta credibilidade, há umas críticas muito, às vezes justas, quando criticam políticos e chamam políticos de corruptos, de ladrões, de pessoas que não condizem com o que a população espera. Claro que não é unanimidade, porque todas as classes, todos os meios, nós temos pessoas boas e temos os ruins. Eu sempre digo que no Ministério Público, no Poder Judiciário, nas igrejas, na família, existem os bons e existem os ruins. O senhor, claro, enquadra-se no quadro dos bons. Por que entrou na política? Olha, Paulo, eu, como todo mundo sabe, eu comecei a trabalhar na Prefeitura Municipal de Camacan em 92, né, trabalhando ali como motorista, né, na Secretaria de Saúde, de ambulância, e ao decorrer do tempo recebi um convite do prefeito da época para concorrer às eleições daquele tempo, daquela época. E aí eu tive uma conversa com meu pai, que era o pastor Albertino, pastor da época aqui da Igreja Assembleia de Deus, e a primeira coisa que ele me perguntou foi se eu estava preparado para perder, né, que para ganhar todo mundo está. Ele falou: não se engane não, que todo mundo diz que está com você, que eu sou seu amigo, que tem 30 pessoas na minha família, lá tem 40, lá tem 50, todo mundo vota com você. E aí eu fiquei um pouco preocupado, continuei o trabalho, mas chegando próximo às filiações daquela época, há mais de 20 anos atrás, eu tomei a decisão realmente de sair candidato. Comecei perguntando a um amigo e outro se eu fosse candidato, se votaria em mim. Não, estou com você, voto em você e tal. E eu percebi realmente a coisa pegando força. E eu já tinha um trabalho, não por conta, Paulo, da política em si, né? É uma coisa que era minha mesmo, todo mundo me conhece, independente da questão política, eu sempre fiz com amor, né? Trabalhei esse tempo todo como um condutor, motorista de ambulância, e criei um vínculo enorme com as pessoas, né? Trabalhando nas madrugadas. E aí eu aceitei o convite. Existiam umas apostas na época: esse filho do pastor aí não tem 30 votos, o outro não tem 20 votos, né? E graças a Deus
a gente conseguiu surpreender o povo, na época, sendo a época o vereador também mais voltado. Então, ali começou a minha trajetória política. Eu fiz uma promessa na época, não só para mim, fiz para Deus, que se eu tivesse aquela oportunidade, eu compraria, Paulo, com um salário de vereador, uma ambulância para mim, entendeu? Para servir o povo, e manteria a ambulância com um salário de vereador. E aí, logo em seguida, eu me deparei numa situação difícil. Naquela época, um vereador ganhava R$1.100. Aí eu fiz um consórcio de uma ambulância que custava R$600 todo mês. Aí comecei a pagar. Quando chegou já pagando quase próximo das eleições, essa ambulância não tinha saído ainda o consórcio. Eu me desesperei, tinha de me cumprir minha palavra. E aí eu fui a encontro de uma pessoa, tomar um dinheiro para pagar aquele carro, comprar à vista, né? E quando eu fui, acertei tudo com essa pessoa. Quando eu voltei em casa, tinha um telegrama lá que eu tinha sido sorteado no consórcio que eu tinha feito, né? Aí comecei agora aquela peregrinação, correndo atrás dessa ambulância. Graças a Deus chegou bem antes das eleições e cumpri com a minha palavra. E comecei trabalhava no município 24 horas, folgava em 2 dias. E nesses 2 dias sempre prestando serviço à comunidade, tudo com recurso próprio, né? Salário que eu ganhava da Câmara. Era muito difícil porque eu tinha além de manter a ambulância, que é outra família, eu tinha a minha família para manter também. Muito difícil, muito complicado, mas graças a Deus todos são testemunha que eu nunca neguei a ninguém. Passar dificuldade, tirava da boca dos próprios filhos. O carro de passeio da minha família era a ambulância. Eu lembro hoje, a gente foi para um retiro da igreja e eu parei em frente à casa da minha sogra, que é na rua 2 de Julho, próxima à delegacia. Quando eu estava lá com tudo arrumado dentro da ambulância para ir para o retiro, aí chegou um policial lá me gritando que um detento tinha se cortado o pulso. E agora, para tirar tudo de dentro daquela ambulância para dar socorro àquele cidadão? Aí eu fiz e levei sangue, tudo, beleza. Então tudo partiu daí. Aí veio a segunda edição, a terceira edição, aí por diante Deus me deu a oportunidade de estar à frente da presidência da Câmara também, né? De 2009 até 2009 até 2011. Sendo aí o 20º presidente, né, da casa. Sendo o 20º presidente da casa. E eu implantei, Paulo, naquela época uma cultura. Até aquele presente momento, não se devolvia dinheiro na Câmara de Vereadores. E eu pregava isso, gente. Se eu for o presidente da Câmara, eu vou provar para vocês que aqui sobra dinheiro e eu vou fazer a devolução. Muitos davam risada, entendeu? Gargalhada, achava que era uma promessa de campanha, mas para enganar as pessoas, inclusive os vereadores. E Deus me deu a oportunidade que eu consegui a presidência da Câmara. E 3 meses depois eu procurei a saudosa prefeita Ângela e falei assim: eu tenho um dinheiro em caixa para comprar uma ambulância, quero dar uma ambulância nova em Jacarici. Ela falou: pronto, vamos fazer a licitação. Devolvi 46 mil. Com mais 3 meses depois eu tinha mais 46 mil na conta de uma economia que a gente fazia na Câmara. Aí eu fiz uma licitação novamente, compramos uma ambulância para o município, para o distrito de Panelinha. E logo com 4, 5 meses depois conseguimos comprar uma ambulância, Paulo, outra ambulância, a terceira ambulância, com recurso da Câmara. O recurso da Câmara economizado e com essa cultura de devolver para Léo Ventura. Mas a prefeita, ela achou na época que por Léo Ventura ser muito próximo a Camaquã, não teria necessidade, deixou essa ambulância aqui. Aí compramos um carro para a Câmara, que a Câmara não tinha carro, fizemos devolução para ajudar na festa dos evangélicos, 79 mil, na festa do padroeiro e assim por diante. Então acabei criando essa situação, e aí o nome realmente começou a crescer, a despontar como um pretenso, um provável candidato, né? E aí eu comecei a fazer pesquisa e percebi realmente que tinha
uma condição de um dia ser prefeito de Camaquã. Legal, olha só, está aqui Ana Clébia Bastos, a sua esposa, né? Tenho orgulho de você, Deus é fiel. A Cartegiane Neres, parabéns, Osiel. Lucas Orico, parabéns, Osiel. Kelly Daiane, parabéns, prefeito Osiel. Muito feliz em ver que meu voto contribuiu para que você fizesse história em meu município. Fez um excelente trabalho. Felicidades para você e que o Senhor continue te abençoando. Olha só, então você pode deixar sua mensagem, você pode participar, interagir conosco através, né, do nosso programa. Aí você vai na página do Facebook aí do Informativo Camaquã, no Camaquã Notícias, no nosso grupo também da página Falando a Verdade do Facebook Paulo José, e também lá no nosso canal no YouTube Falando a Verdade Paulo José, tá bom? Você pode interagir com a gente. Está aqui a Mara Azevedo aplaudindo. Márcia Ramos, parabéns, Osiel, você fez história em Camaquã, obrigada por ter feito tanto em tão pouco tempo. Então aí, Osiel, chegando as mensagens, a gente vai lendo, vai lembrando a cada instante. Claro, vou me esforçar para poder ler o maior número possível de mensagens, para que o prefeito Osiel tome conhecimento das pessoas que estão aí lhe parabenizando. Prefeito Osiel, é claro que a gente sabe que Camaquã é uma cidade histórica, forte, principalmente na história do cacau, onde, por ser uma cidade rica, inclusive a época, né, era bastante produtiva em termos de cacau, e com isso muitos recursos chegavam ao governo do estado, muitas folhas de pagamento do estado foram pagas com recursos saídos, retirados aqui do município de Camaquã, e era uma cidade, eu digamos assim, onde tinham destaque coronéis do cacau, pessoas de nome, pessoas em que as famílias tradicionais mandavam e, enfim, controlavam a cidade, governavam a cidade. De repente, vem um motorista de ambulância e assume o poder máximo do município. Em algum momento, o senhor sofreu algum tipo de preconceito por ser uma pessoa, digamos que, de família, sem nome histórico e motorista de ambulância, e chegar ao cargo máximo do município? Olha, Paulo, olha, Camaquã, sofri e presenciei isso em 2012. Em 2012, eu fiz um convite, lancei a candidatura a prefeito de Camaquã, né, fiz uma pesquisa, meu nome disputou em primeiro lugar, mas eu fiquei aquilo comigo, e fiz um convite na época ao Dr. Wilson para ser o meu vice, né? Disputei uma eleição pelo partido do PCdoB e sofri um grande preconceito naquela época, Paulo, inclusive assim pela questão religiosa também, né? Onde eu tinha uma condição muito grande de ganhar as eleições, e eles começavam a pregar a questão que Osiel, por ser evangélico, por ter nascido num lar evangélico, filho de pastor, que a gente iria acabar com as festas tradicionais do nosso município, inclusive a festa do padroeiro da cidade. E eu fui bombardeado naquela época e tive muita dificuldade. E por outro motivo também, por ser motorista, né? Motorista de ambulância, as pessoas não aceitavam que um simples motorista de ambulância pudesse ser um prefeito, né? O mínimo, o máximo que a gente podia ali sonhar seria realmente com a cadeira de vereador. Mesmo assim era ainda meio complicado, porque existia um certo preconceito. Mas Deus sabe de tudo. E aí chegaram-se as eleições de 2016, aonde em conversa com algumas pessoas da nossa cidade, líderes, a gente sentamos ali e eu fiz um convite a Paulo, inclusive por ser um dos nossos irmãos católicos, para que a gente pudesse também diminuir um pouco esse impacto em relação a essa situação de preconceito. E graças a Deus, Paulo, pela misericórdia de Deus, Paulo aceitou o nosso convite praticamente no dia da convenção. A gente já estava praticamente na nossa convenção, onde estava aberto o espaço de vice-prefeito, mas eu naquela esperança de que Paulo iria aceitar. A professora estava doente naquela época, internada, e aí Paulo chegou praticamente no meio da nossa convenção, e aquilo foi um alvoroço, uma alegria enorme, entendeu? Porque para mim já se fazia como se fosse um sonho de ter Paulo, por tudo, pelo histórico dele. Então
Eu agradeço a Deus, vou falar no decorrer da entrevista aqui sobre ele, mas aí começamos um trabalho, né? Um trabalho difícil, um trabalho árduo. Ganhamos as eleições e agora começou o processo administrativo de Camaquã. Logo em seguida que viemos aqui para a prefeitura, encontramos aqui um prédio totalmente abandonado, não tinha telefone, portas com fechaduras quebradas, molhando tudo, pintura nem se dizia. Eu trouxe um deputado aqui uns 15 dias após a nossa posse e ele ficou abismado como é que estava aqui o estado caótico desse prédio. Então a gente teve muita dificuldade, Paulo, de iniciar porque realmente pegamos um município, digamos assim, depressivo, um município triste, um município aonde a gente, todas as partes do nosso município, a gente via que existia uma necessidade, uma precisão de tudo. Então, Paulo, vou até me antecipar aqui, começar mais ou menos falar ali, chegando na garagem da prefeitura, com caçambas, com motores batidos, sem pneu, ônibus acabado, ambulância, tinha 2 ambulâncias que, pela misericórdia de Deus, Deus nos guardou durante aquele tempo todo e não sofremos nenhum tipo de acidente, nem eu, nem os meus colegas de trabalho. Então, não tinha um carro de mão, não tinha vassoura, não tinha nada. A cidade realmente estava necessitando de tudo. Quem pegou, né, e viu o início sabe do que eu estou falando. A gente teve dificuldade, Paulo, porque logo em seguida o secretário Agnevan nos propôs de iniciarmos as aulas. Aí as estradas vicinais todas acabadas, não tinha o maquinário suficiente para a gente consertar as estradas. Então a gente não tinha aditivado combustível, merenda escolar, não tinha a merenda escolar. A gente conseguiu pagar a merenda escolar aqui, Paulo, durante 8 meses com recurso próprio do município, porque na época eles não tinham prestado conta e o governo federal tinha bloqueado esse recurso do município de Camaquã. Por falar em merenda escolar, Paulo, eu quero deixar aqui um comunicado aqui a todos, que o dinheiro da merenda escolar se encontra nas contas do município todo desse ano letivo. Existia a possibilidade de a gente fazer a compra de cestas básicas, mas também existia a possibilidade das aulas retornarem. Então a gente preferiu optar por segurar e aí infelizmente não teve as aulas, mas fizemos uma grande reunião com o Conselho Municipal da Merenda Escolar. Então, e esse dinheiro consta nas contas do município. Então, muito difícil por tudo isso que eu te falei aqui, a cidade toda às escuras, esburacadas, ruas quebradas. Então, a parte estrutural do município, infelizmente, só Deus sabe e as pessoas lembram realmente como é que se encontrava naquela época. Muito bem, aqui olha mais uma vez aqui dando uma olhadinha nos comentários. Deixa eu ver aqui o que ele diz aqui. O Jonathan Sena Rodrigues. Parabéns ao Osiel, Deus abençoe. Da Ajuda Santana, parabéns, prefeito Osiel, por ter feito tanto em tão pouco tempo. Neilde Santos, parabéns ao Osiel, Deus te abençoe. Um feliz ano novo para você. Ednan Xavier, parabéns pelo seu belo trabalho desenvolvido na cidade, Deus abençoe. Vanildo Galvão, parabéns ao Osiel. Jorginho Aragão, parabéns, prefeito, pelos seus feitos em Camaquã. E um feliz ano, que Deus possa abençoar a todos nós. Então aí você pode, como eu disse, seguir aí comentando, participando, interagindo conosco aqui no nosso programa, na nossa entrevista, né? Na última, a participação de Osiel em entrevista como prefeito da cidade de Camaquã, né? Prefeito Osiel, só agora há pouco fez aí, né, eu diria que uma síntese, né, um resumo de vários problemas que o senhor encontrou e que o senhor teve que, ao longo desses 4 anos, resolvê-los, né? E que sairá hoje do governo com uma Camaquã diferenciada, uma Camaquã com muito mais motivos para as pessoas festejarem e se alegrarem. Durante esse período todo, o senhor, claro, também foi classificado como prefeito Pidão.
Isso por ter ido a Brasília, a Salvador ou em qualquer outro lugar onde encontrava um deputado, um secretário de Estado, um ministro, alguém, o senhor ia, batia a porta e pedia. É claro que surgiam alguns nãos. Esses nãos, em algum momento lhe desestimulou ou lhe provocou para que o senhor pudesse buscar mais para a cidade? Olha, Paulo, na verdade eu fico até feliz quando os deputados, até o próprio governador, o vice-governador João Leão, ele citou isso como o prefeito mais pidão da Bahia. Mas eu fico feliz, alegre por ouvir da boca dele, sabendo que eu pedi para a minha cidade. Eu não tinha outra saída. Paulo, uma vez eu cheguei em Brasília, no início do mandato, um pouco ainda perdido, o que era Brasília, o que era... Eu cheguei lá num gabinete do então ministro Gedel Vieira Lima. Sim. E eu cheguei lá, não tinha agendado nada, conversei com a secretária dele e me falei que eu era da Bahia, um prefeito recém-eleito e primeiro mandato, e gostaria de falar muito com o ministro Gedel. Ela falou assim: prefeito, aguarde um momento, porque aqui é através de agendamento, o ministro aqui é muito ocupado. Aí eu falei: me dê um jeitinho aí, porque eu vim da Bahia, eu não tenho assim muita informação como é que eu poderia chegar até aqui, e eu gostaria muito de conversá-lo com ele, entendeu? Aí fiquei lá, rapaz, tomei um chá de espera muito grande. Quando eu fui lá para 5 da tarde, ela disse que ele iria me atender. Aí eu entrei, conversei com ele, conversei bastante, me atendeu muito bem, né? Como sempre, com alguns palavrões, mas é uma pessoa muito espontânea na época. E eu, simplesmente, com as palavras simples que eu sempre usei, comecei a conquistá-lo. E ele me fez algumas promessas naquela época, e eu retornei ao hotel, né, com aquela esperança que no outro dia eu iria até o ministério já para receber alguma doação daquela. Mas eu me deparei com uma situação muito complicada, porque quando eu liguei o noticiário pela manhã, aí me deparei com aquela prisão instantânea dele, né? E aí eu tomei um choque. Meu Deus do céu, eu estava lá ontem com um homem, já pedindo alguma coisa para o município, e agora me deparei em relação com essa situação. Aí liguei para o deputado Pedro Tavares, ele me orientou, me mandou que eu procurasse o irmão dele, o Vieira Lima também, que era deputado, me atendeu bem. Aí naquele dia muito conturbado por conta da Polícia Federal em Brasília, e aí eu já fui à busca de outros deputados que tiveram voto em Camaquã, fui em Alice Portugal, fui em Cacaleão, fui em Antônio Brito, fui em Lázaro, fui em todos, sempre me identificando como prefeito, e nunca saí, Paulo, nunca saí sem nada. Todas as vezes que eu ia a Brasília, a Salvador, graças a Deus, a gente conseguiu trazer alguma coisa para o município. Não conseguimos mais por conta da inadimplência do município. Pegamos o município, Paulo, com muitos débitos, assim que eu diria, assim ligado às secretarias, aos órgãos federais. Aqui na Bahia, por exemplo, logo de cara encontramos um débito aqui de quase mais de 400 mil reais na Embasa, que deixou o CPF da cidade suja, o nome de Camaquã. Eu lembro que levei para a Câmara autorizar o parcelamento, porque para ver se conseguia destravar alguns recursos ali em Salvador. Aí fui da Condé, o nome sujo, Dezem Bahia, nome sujo, lá no Bahia Tussa. Bahia Tussa é o órgão que ajudava a gente muito aqui nas festas. A gente não conseguiu um real, exatamente por conta do nome de Camaquã, que estava sujo, prestação de conta. Então a gente conseguiu limpar algumas coisas, e na totalidade, durante esses 4 anos, não conseguimos tudo, né? Lá em Brasília, no FNDE, lá na Secretaria de Saúde, muitas pendências que a gente poderia muito bem ter conseguido muito mais coisa. Mas aí, com a parceria dos deputados, a qual aqui eu agradeço muito, principalmente ao deputado Pedro Tavares, que tem sido um grande parceiro, um irmão, um cara. Paulo, todos os dias eu falo com o Pedro. Quando eu não ligo para ele, ele liga para mim. Quando não fala, a gente acaba falando pelo Zap. E é um cara que eu tenho uma admiração enorme, um débito com ele. E Camaquã deu uma votação expressiva a ele, e ele realmente tem contribuído para o crescimento e aí o desenvolvimento do nosso município. Então eu só tenho que agradecer por esses apoios.
Legal, olha só, um giro aqui nas mensagens. Lairo Campos, parabéns. Osiel, pelo trabalho excelente. Adiel Bastos, seu irmão, parabéns, o trabalho vai continuar. Pablo Juan, o melhor prefeito do sul da Bahia. A Neuma Guerra, ela diz: quando ungido por Deus é só alegria. Suan Gonçalves, parabéns, professora. A tia Clébia e Osiel, pelo trabalho exemplar. Tenho certeza que vai continuar com o Paulo do Gás, né? Então tá aí, portanto, a gente continua acompanhando. Mais uma vez eu lembro você que você pode nos assistir, ver e rever este programa, esta entrevista, quantas vezes você quiser, porque ele vai estar está aí no nosso canal, no nosso canal no YouTube, Paulo José Falando a Verdade. Então você poderá, inclusive, lá se inscrever, dar o seu like, o seu joinha, enfim, e no sininho para receber sempre as notificações, tá bom? E siga aí nos acompanhando através do nosso programa. Um abraço mais uma vez ao Jorginho do Informativo Camacan, ao Camacan Notícias e a todos os órgãos do nosso consórcio de imprensa. Prefeito Osiel, dando sequência aqui à nossa conversa, eu inclusive vejo ali uma placa ali interessante, olha, amigo da pessoa idosa, né? Em reconhecimento ao compromisso assumido com a Estratégia Brasil, amigo da pessoa idosa, concedemos ao município de Camacan selo adesão. A pergunta é, essa sua identidade com os idosos e com as pessoas mais simples, mais carentes, a gente pôde observar isso através, inclusive até um abraço, né, à senhora Ana Clébia, pelo trabalho social que vocês conseguiram desenvolver na cidade, com apoio a jovens, a idosos. Como é que foi esse seu interesse por investir, por acreditar de que é possível fazer muito por pessoas que são muitas vezes esquecidas? Na verdade, aqui fica o meu agradecimento também, Paulo, a essa pessoa simples, essa pessoa do povo, a Ana Clébia, minha esposa, que apesar, Paulo, de ser a secretaria que tem menos recurso no município, mas foi uma das secretarias que mais se destacou. Até eu costumo falar, até nas redes sociais, você não percebe nenhum tipo de bombardeio em relação ao nome dela. Por quê? Porque Clébia conseguiu, com a sua simplicidade, a sua humildade, ela é uma pessoa que cobra muito, entendeu? Ela tem ali aquelas pessoas da equipe dela, vamos dizer assim, na mão, por conta do trabalho sério. Ela é muito determinada, ela cobra bastante a pontualidade, o trabalho, e ela realmente se destacou com a equipe abençoada que tem, os equipamentos, o CRAS, o CAN, o CREAS, entendeu? Ela conseguiu realmente fazer um trabalho diferenciado, inclusive ali com os idosos, aonde fizemos ali algumas adequações ali, não faltava nada, todas as quartas-feiras ali eles estavam se reunindo. Ana Clébia com a sua equipe levou eles para várias vezes para a praia, para fazer os passeios turísticos, tanto em Canavieira como em Ilhéus, Itabuna, e graças a Deus a gente conseguiu fazer um trabalho coletivo, inclusive com as adaptações e adequações ali no CRAS. O CRAS de Camacan praticamente não tinha uma visibilidade nenhuma, e a gente conseguiu fazer uma reforma ali estrutural. Começamos a colocar os equipamentos em funcionamento, e graças a Deus culminou com um trabalho brilhante de toda a equipe, a qual eu parabenizo aqui a todos os funcionários, em nome da secretária Ana Clébia, que tem sido para mim as minhas mãos, as minhas pernas, os braços, e tem realmente feito um diferencial. E aqui fica o meu sincero agradecimento. Amo muito você, minha esposa, né? Sei da dificuldade e o quanto ela também sofreu comigo, porque tivemos um início muito difícil, mas ela esteve sempre ali ao meu lado, me confortando, me dando força, me orientando. Então eu só tenho que agradecer a ela, porque realmente a gente cumpriu uma missão muito bonita e determinada. Então agradecer a você aqui, a toda a sua equipe que lutou juntamente conosco. Inclusive hoje, Paulo, entregamos aqui mais 2 carros novos aqui com um recurso também da assistência social, e uma moto. Então é uma secretaria hoje que tem uma outra cara, né? Os índices estão aí, Camacan com os índices elevados, e isso prova que a equipe da Secretaria de Assistência Social, eu não vou me referir aqui agora a outra, que a pergunta foi em cima dessas,
mas dentre elas foi uma também que se destacou bastante. Sim, legal. E aproveito, né, para poder lembrar, por exemplo, que a Ana Clébia, aí, que não precisa estar bajulando, puxando o saco, mas eu posso dizer como testemunha que eu vejo uma mulher simples, realmente humilde, uma primeira dama, né, que a gente realmente teve a oportunidade de acompanhar, porque me chamou a atenção quando eu vi em alguns momentos Ana Clébia em cima de um caminhão, tomando sol, tomando chuva, distribuindo alimentos para a população, distribuindo frutas, verduras, hortaliças, em cima de um caminhão, tomando. Inclusive fiz até uma foto, viu? Ela nem sabe disso, eu fiz uma foto uma vez, eu tenho guardada essa foto de Ana Clébia sentada em um caminhão, em cima de um monte de saco lá, de verdura, de fruta, enfim, para poder distribuir para a população. Ao contrário, que aqui eu vou dizer, que a gente vê muitas primeiras damas por esse Brasil afora aí, que estão mais preocupadas em ir para shopping, em usar perfume francês, mesmo que falsificado, ou usando bolsa Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, mesmo que falsificado, no salto, né, apenas querer ficar usufruindo do status da posição de primeira dama de uma cidade ou de um estado, né? Então fica aí um exemplo aí para que as pessoas sigam, né? Um exemplo dessa mulher que eu mando um grande abraço e aprendi, né, a gostar, aprendi a admirar. E repito, não estou aqui puxando o saco, apenas narrando os fatos e recomendando que outras primeiras damas desse Brasil, que amanhã assumirão esse posto, que façam pela população, que não se deixem levar, né, pela mosca azul, pela vaidade, e que vistam a camisa do social, que vão para as ruas, que vão para os bairros, que visitem as pessoas mais simples, as pessoas mais pobres, para poder dar assistência social, e não apenas ficar aí, né, como primeira dama, para ficar em shopping e usando aí perfumes e bolsas, mesmo que falsificados, né, a gente sabe, né? Bom, vamos lá. Está aqui Conceição Lima, boa tarde, meu prefeito Paulo, prefeito Osiel, graças a Deus você trabalhou muito mesmo. Clebinho Silva, parabéns pelo seu trabalho, o melhor prefeito que Camaquã já teve. Então está chegando a todo instante aqui mensagens. Prefeito, outra coisa também que a gente sempre acompanhava, vou falar em live, a gente sempre via o senhor volta e meia estava nas ruas da cidade, gravando seus vídeos, fazendo suas lives, mostrando às pessoas os seus trabalhos, como por exemplo os últimos que a gente pôde observar, a sua ida, né, por exemplo, às 9 da noite, que foi comentada nas redes sociais, bairro Novo em Panelinha, né, levando paralelos, né, para fazer os calçamentos. Aí vamos falar um pouco da parte asfáltica, que também o senhor fez live. O trevo que está em fase de construção, que aí caberá a Paulo do Gás, ele que, claro, dará continuidade, né, e caberá a Paulo inaugurar esta obra. Ou seja, o senhor fez aí várias lives, várias participações nas ruas, nas praças, mostrando as obras que o senhor deu início, e muitas delas conseguiu concluir, conseguiu inaugurá-las, né? Outras, repito, ficarão para, a partir de amanhã, o prefeito Paulo do Gás dar continuidade e inaugurá-las oportunamente. A pergunta que eu faço é: o senhor aderiu realmente às redes sociais, viu a importância desse acesso às comunidades e fazer essas lives, mostrar à população essas obras, lhe davam e lhe dão um conforto? Olha, Paulo, eu fiz essa opção, por quê? Porque a gente tem de realmente levar aos lares, às pessoas, o que realmente o prefeito está fazendo. Eu venho à prefeitura, cumpro com as minhas obrigações. Agora, na maioria das vezes, eu juntamente com o Paulo, a gente está sempre em alguma localidade, porque a gente consegue identificar melhor a necessidade do povo. Aqui dentro do gabinete, você não consegue ver o que é que está lá fora, o que é que está acontecendo, o sofrimento das pessoas. E eu consigo, ali naquela andança, eu lembro como hoje, ali a gente começou no trevo de Camaquã, né? Lembro que até o próprio Paulo fez uma live ali, mostrando o início dos trabalhos. Aí veio a live do asfalto, ali do acesso de Camaquã, até passando ali a Léo Ventura. Aí veio a live o entorno da rodoviária, a iluminação do acesso. Aí veio o trevo de Panelinha, a colocação dos nomes, a colocação do cacau. Aí veio o estádio de Panelinha, aí veio o asfalto de Panelinha, as ruas que nós estamos calçando em Panelinha, as festas, as lives que a gente fez, reforma de postos ali no centro
de referência, que foi totalmente reformado. Aí nós usamos lives ali também no centro de abastecimento, na zona rural onde a gente conseguia pegar internet, na garagem do município. Enfim, a gente tem usado bastante. E ontem, por volta das 11 horas da noite, estava ali já no ponto final do coletivo, onde fizemos um asfaltamento ontem ali, e viemos ali para o centro da cidade também para fazer uma recuperação ali, o asfaltamento de uma rua. Então ali eu me sinto bem. Eu aprendi isso, Paulo, não através das redes sociais, mas com meu pai. Meu pai foi pastor evangélico e ele era um grande construtor de igrejas, e eu ali pequeno, aí comecei a chegar à fase de adolescência e acompanhava eles o dia todo na construção das igrejas. Isso eu aprendi a gostar, e eu tenho usado bastante isso na minha vida pública. Pense uma coisa que eu amo, que eu gosto, eu acompanho todos os dias, é tanto que o pessoal da garagem me fala: rapaz, graças a Deus, brincando, entendeu? Que você já está acabando o mandato, porque eu até ontem à noite eu estava colocando postes, né? Eu ligo para Ramon toda hora, ligo para Tom. Hoje mesmo já liguei para ele cedo. Rapaz, no posto nós pedimos para fazer uma colocação de um poste pela Coelba no posto Mangueira. Só que ontem, com a colocação desses postes, eles esticaram o fio a mais e acabaram desligando a iluminação do município. E aí hoje Tom já foi para lá. Então é o dia todo, à noite. Quantas as vezes eu saía com o Jackson, o pastor Jackson, né? Que eu saía às noites eu mesmo para identificar onde é que tem uma lâmpada queimada. Os entulhos, eu tirava as fotos e mandava para Valdeci, ligando para Careca. Então é uma coisa minha, eu saio cedo e chego tarde, né? Infelizmente a gente não vai conseguir assim resolver os problemas na totalidade, mas a gente está sim feliz por ter realmente avançado. Eu costumo falar que vamos entregar um Camacan bem melhor do que recebemos, mas é uma coisa nata nossa, é uma coisa que já nasci com isso, e eu gosto, né? Eu falei ontem que estou igual aquele jogador de futebol, precisando de mais 2, 3 minutos, você está ganhando de 5-0, mas queria fazer mais um gol, né? Mas o bom de tudo isso, que Deus nos deixou uma lição, que tudo na vida passa, né? Tudo na vida passa, e a gente está passando, mas vai deixar o legado. Amado por muitos, questionado por alguns. Como é que o senhor veio durante esses 4 anos, eu diria que administrando também essas críticas, muitas vezes muitas acusações, muitos dedos lhe apontando, e claro, uma grande massa também lhe defendendo e amando. Como é que o senhor dosou esta parte aí do amor, do ódio, do amor, da defesa, do ser amado e do ser questionado? Olha, Paulo, a política é um caso muito interessante. A política tem aquele momento da campanha, esse momento da lua de mel agora, que é das eleições até amanhã, que é a lua de mel do prefeito com o eleitor, digamos assim, entendeu? E a partir de amanhã em diante, aí começam as cobranças. Mas para mim foram cobranças injustas. Eu já ouvi da boca de um cidadão há pouco tempo: Osiel foi o melhor prefeito que Camacan já teve, mas não locou meu carro para o gabinete. Aí eu perguntei para ele: em algum momento eu lhe prometi? Não, mas pelo que eu fiz com você na sua campanha, eu achava que pelo menos você fosse locar meu carro. Então eu vou votar com fulano, que fulano lá também prometeu. Eu falei: não, tudo bem. Então aquele negócio, eu fui na casa de uma pessoa, Paulo, Camacan tem 59 anos, nós calçamos a rua dela toda, rua grande, e eu fui lá visitar a rua, e eu percebi ela com a cara assim um pouco feia pro meu lado. Aí eu entrei na casa dela e tal, e aí fulano, tudo bem, até que mandou que eu sentasse, tinha algumas coisas para mim falar. E aí eu falei: não, mas eu estou percebendo que a senhora está um pouco chateada comigo. Ela: não, eu estou chateada que eu tenho 5 filhos desempregados. Eu falei: mas o que a senhora me pediu foi o calçamento da sua rua. Ah, mas eu não como rua calçada não. O que é que adianta a minha rua estar calçada e meus 5 filhos estão desempregados? Aí, Paulo, a gente percebe
uma cidade que nós encontramos uma fábrica fechada, e antes mesmo das eleições, e tenho aí todas as fotos de reuniões, a gente correndo atrás daquela fábrica, e está aí uma fábrica com quase 600 pessoas, mas infelizmente muitos pensam que o único jeito de conseguir um emprego vai ser através da prefeitura. A gente sabe da dificuldade que o gestor... Eu gostaria muito de poder botar todos aqui na prefeitura, mas não tem como. Aqui, por exemplo, você costuma chegar aqui na prefeitura, eu só tenho um servidor aqui no gabinete. Aí antigamente tinha aqui 10 pessoas. Um abria a porta, outro botava um cafezinho, outro trazia um celular para tirar uma foto, outro dizia: prefeito, lá fora está assim, lá está assado. Então até os caras para trazer as fofocas tinha. Então tudo isso foi uma forma que eu achei. Eu sei que eu teria essa dificuldade, mas você não tem condição de poder agrupar todo mundo, porque senão você não consegue sobrar nenhum recurso para você gerir o município. Hoje o município vive, a arrecadação do município é pequena em relação aos recursos próprios. A gente vive praticamente dos recursos federais hoje, que a gente não sabe o que é que vai vir amanhã. Inclusive nós vamos estar aí diante de um ano muito difícil com essa pandemia, e a gente tem recurso do governo federal para a saúde, mas é um dinheiro que está ficando na conta, porque eu não posso calçar rua com isso, eu não posso consertar a ambulância, não posso comprar carro com esse recurso, que é um dinheiro destinado para um certo serviço. Então, sob pena de ser visitado pelo Uber preto, né? Com certeza, Então a gente acaba aí, Paulo, assim, dormindo com a consciência tranquila, sabendo que realmente essas coisas não vão acontecer. E inclusive a gente não tem condição, como eu te falei aqui agora, de poder assim agregar a todos. E aí vem as críticas. Mas o mais importante foi que eu foquei no meu trabalho, não olhei muito as redes sociais. Às vezes que eu vi, eu consegui identificar alguma coisa, ligar para a própria pessoa e conseguir resolver aquele questionamento. Mas dificilmente ninguém vai conseguir resolver um problema de uma cidade toda, que se você conseguir resolver e deixar uma cidade como se fosse um céu, a gente não teria nem saudade do céu, nem vontade de ir para lá, porque, entendeu? Então a gente sabe que o empenho foi grande, as críticas foram grandes, mas a gente está saindo hoje de cabeça erguida, um momento bom, dos altos e baixos. Nós estamos saindo num momento, inclusive, Paulo, com pesquisa que nós fizemos, todas as pesquisas, nós fizemos cerca de 14 pesquisas, e os pesquisadores ficaram impressionados como é que a gente conseguiu um percentual de quase 85% de aprovação, aonde o adversário falava assim: eu não voto nele, mas para mim foi o melhor prefeito que Camaquã teve. Então para mim é um motivo de alegria, como você falou, um motorista de ambulância juntamente com um vendedor de gás, a gente conseguiu fazer um trabalho e vamos estar entregando ao município de cabeça erguida. Prefeito Osiel, o senhor é servidor público municipal, né, há mais de 20 anos como motorista, todos sabem disso. A pergunta que eu lhe faço e que certamente muitos servidores estão aí esperando, creio eu, é com relação ao seu trato com os seus colegas servidores. Como é que o senhor tratou essas pessoas, como é que o senhor tratou o funcionalismo público? E com relação, por exemplo, eu cobri várias greves aqui na cidade, eu cobri vários movimentos na cidade, com pessoas, com funcionários públicos indo às ruas, fazendo panelaço, cobrando salários atrasados, cobrando uma série de direitos. Inclusive um desses é a questão de um gargalo que aí existe, a questão do FGTS. E o senhor é funcionário público municipal. Eu queria que o senhor falasse para essas pessoas em que pé, em que situação ficou no seu governo, como é que o senhor deixa essa situação para um próximo governo, a questão, esse imbróglio aí do FGTS e o trato com os seus colegas funcionários. Olha, Paulo, em relação ao funcionalismo público, graças a Deus, eles estão de provas aí. Hoje mesmo encontrei com um gari aqui que veio me dar um abraço, entendeu? E falou: prefeito, eu vim aqui lhe dar um abraço, né? E vou sentir muita falta, porque a gente aqui costumava receber o nosso salário aqui 15, 18 dias, né, depois do vencimento, e ouvindo piada.
E graças a Deus, Paulo, nós cumprimos com a nossa obrigação, que é a obrigação do gestor, de pagar os salários em dias. E nós pagamos salários, pagamos 10, pagamos salário. E estão aí todos de provas aí que, mesmo com toda a dificuldade, mas a gente conseguiu saldar com todos os nossos compromissos. Inclusive, Paulo, eu saio com a cabeça erguida e com aquela sensação que também não persegui ninguém, né? Se você encontrar um servidor público que Osiel e Paulo perseguiu, né? Mesmo sabendo da opção pela política, eu nas eleições de deputado, e agora mesmo eu fiz uma pequena reunião com o pessoal da saúde e deixei claro, falei, estou pedindo um voto de confiança a cada um de vocês pelo que nós fizemos, mas se vocês, qualquer um de vocês aí fizer a opção de colocar um adesivo do candidato oposto, eu aceito que nós estamos num país democrático e com isso a gente conquistou, porque não adianta coagir o funcionário, achar que você pressionando você vai conseguir o voto. Então é com respeito. Então estou saindo feliz, de cabeça erguida, não persegui, né? Afinal de contas eu sou colega deles, eu estou aqui passando um tempo, tudo passou, hoje até o dia 31 estaremos aqui respondendo pelo nosso município, mas amanhã eu poderia até estar já na garagem da prefeitura, a partir das 4 horas da manhã já como motorista de ambulância. Mas fico feliz porque até meus colegas ali, eles me respeitam muito. E hoje mesmo, Paulo, ouvi da boca de muitos aqui, de colegas, né, agradecendo assim a forma como a gente tratou, né, o funcionalismo público. Não tivemos greve, nenhuma manifestação com os sindicatos, e inclusive conseguimos respeitar todos os aumentos, todos os repasses do governo federal. Os agentes comunitários de saúde sabem, vou falar uma das coisas aqui, nós conseguimos, acho que foi o único prefeito, talvez eu e Débora, dona Débora, conseguimos pagar o 14º salário, que na verdade o governo federal repassa para as prefeituras, mas nós pagamos 2017, 2018, 2019 e 2020, entendeu? E eles sabem que a gestão anterior usava desse recurso para pagar o próprio salário deles, que era deles. E os agentes comunitários de saúde sabem do que eu estou falando aqui. Então, estamos saindo aqui, todos os nossos acordos, todas as nossas conversas que tivemos com os sindicatos, cumprimos. E agora voltar à questão do FGTS. O FGTS, Paulo, eu tenho 29 anos na prefeitura. Desde quando eu entrei que a gente tem direito a esse FGTS. E por questões políticas, isso foi muito batido nesse momento. Agora, por eu ser servidor público, as pessoas começaram a cobrar esse FGTS ao prefeito Osiel. Mas por aqui passaram, passou Erivaldo, passou dona Débora 2 vezes, passou dona Ângela 2 vezes, passou também o ex-prefeito Arildo. Inclusive, quando nós assumimos o município, quem estava aqui à frente da individualização do FGTS era a doutora Lília, né? Que foi candidata a vice-prefeita. A vice-prefeita do ex-prefeito. Ex-prefeito. Entendeu? E aí, por respeito a isso, nós mantivemos a mesma equipe aqui durante os meus 4 anos, praticamente, a mesma equipe, ela servidora pública do município. Nunca cobrei um dia de trabalho dela aqui nessa sala ou em alguma parte do município para que ela ficasse livre para resolver a individualização desse FGTS. Mas infelizmente, Paulo, a Caixa Econômica, ela conseguiu identificar um indício de fraude. Nós temos um documento que fala indício de fraude. Por quê? Porque a individualização estava sendo feita de uma forma que estava tentando favorecer alguns amigos, algumas pessoas muito ligadas, entendeu? Para você ter uma ideia, Paulo, eu tenho 29 anos. Meu nome não constava lá, entendeu? Mas tinha pessoas que tinham entrado há 5, 10 anos atrás, já estava lá com um montante de dinheiro muito grande. Então a Caixa Econômica fez o quê? Ela bloqueou esse recurso.
não depende do prefeito Osiel. O dinheiro não é meu, o dinheiro é do servidor, o dinheiro está na conta, tem mais de 2 milhões em conta, e isso ajudaria muito no aquecimento do nosso município em relação ao comércio. Mas não depende, eu já chegou aqui, servidor do município aqui, dizendo, vamos à Caixa Econômica agora, que o gerente me falou que só depende de sua assinatura. Eu cansei de sair daqui, pegar a chave do carro, botava o servidor aqui, chegava na Caixa Econômica, o gerente falava, não foi assim que eu lhe expliquei, não depende do prefeito, entendeu? E aí, Paulo, o que acontece? Quando chegou agora, há um ano atrás mais ou menos, a gente conseguiu passar essa individualização para os sindicatos. Acho que está na mão do pessoal da PLB, pessoal do Sindiserve, e eu acredito que não vai demorar muito, mas não depende. Inclusive, gente, quando vocês servidores receberem esse dinheiro, só agradeça a Deus. O prefeito Osiel não fez favor nenhum a vocês, entendeu? É de vocês. Ninguém conseguiu resolver agora, não é por conta que Osiel não quis, não. Se o dinheiro não é meu, o dinheiro é de vocês, o dinheiro é nosso. Eu trabalhei também, eu tenho direito, entendeu? Mas não foi por conta de perseguição e por conta de nenhum tipo de imbróglio que eu quis prejudicar ninguém. Então a conversa é essa, mas logo, Paulo, acredito que esse dinheiro vai estar disponibilizado e o prefeito atual vai estar sancionando. Eu espero em Deus que sim, viu? Porque eu já tenho 29 anos aqui na prefeitura e essa conversa é antiga. Ela tomou mais força agora por eu ser servidor público e a gente politicamente está num momento bom. Aí o que a oposição faz? Vamos tentar ver se desestabiliza ele através do servidor público. O pensamento é esse. Bom, mais um giro aqui nas nossas mensagens. Temos aqui o Nanato. Estou ligadinho, ouvindo a entrevista com o melhor prefeito da história de Camaquã. É uma ótima gestão, meu querido. Ele diz aqui que ele cobrou muitas vezes de Vossa Excelência e irá continuar cobrando de Paulo do Gás. Ele quer muito bem para a Panelinha, para Camaquã, e que Deus abençoe. A mensagem do Nanato. Está aqui o Robson Cunha. Panelinha só tem ali a agradecer. Conceição Lima só tem uma prefeitura, por isso não pode dar emprego a todo mundo, né? Daí a manifestação da Conceição. Bom, você pode participar, como eu disse, deixando a sua mensagem, comentando, participando. A gente vai aqui no decorrer da nossa conversa e lendo, observando aqui a proporção que forem chegando aqui, né, a sua participação. Mais uma vez, muito obrigado a vocês pelo carinho, pela audiência. Agradecer também ao meu amigo Alessandro, o pessoal Marco Calunga da Elite Net, que também sempre é um parceiro muito grande nosso. A todos vocês que nos acompanham, nosso muito obrigado. Ao Jorginho do Informativo Camaquã, já viu cena do Camaquã Notícias, e você pode assistir, ver e rever esse programa quantas vezes você quiser no nosso canal no YouTube, Paulo José Falando a Verdade. Inscreva-se em nosso canal. Osiel, falar agora, o senhor como ex-vereador da cidade, portanto, conhece bastante os trâmites do Poder Legislativo, por lá esteve por mais de uma década. Como é que foi a sua relação com a Câmara de Vereadores? O senhor manteve uma relação de luta, uma relação de brigas, uma relação de dança? Como é que foi o seu comportamento com a Câmara de Vereadores? Olha, Paulo, na verdade eu passei por alguns anos ali pela Câmara e realmente a gente sabe realmente como é que funciona. Eu só tenho que agradecer a Câmara, entendeu? Não é fácil, o vereador é muito cobrado, é a pessoa que está diretamente com o povo dia a dia, e a gente sabe que os valores nesse momento se invertem, porque as pessoas acham que com o salário que o vereador tem, e não é um salário tão grande, porque o vereador acaba usando do seu próprio salário para ajudar muita comunidade. Eu lembro que no dia 20, quando a gente recebia o pagamento, a Câmara lotava de pessoas, e ali a gente acaba fazendo aquele assistencialismo ali para ajudar todo mundo. É uma conta de água, é uma conta de luz, que não é o papel do vereador, é um remédio, é uma ajuda para uma igreja, é uma ajuda para uma gincana, é um time de futebol, é uma festa, qualquer tipo de participação que o vereador acaba tendo de ajudar. Então, a gente sabe como é que realmente... Agora, assim, a nossa convivência aqui foi uma convivência boa, inclusive... os vereadores estão de parabéns, não todos, porque muitos dos vereadores aí conseguiram também com seus parlamentares algum benefício para o nosso município, a exemplo do vereador Miqueias, o vereador Bacalhau, o vereador Sinha, o vereador
Vaguinho, o presidente Ferraz, o vereador Lucas, o vereador Fábio da Bios, né? Esses vereadores, eu talvez, não sei se eu esqueci, de outros foram os mais, Fábio, Borges, vereadores que estavam ali sempre em Salvador, ali correndo atrás de recursos para o nosso município, e com as emendas parlamentares dos seus representantes conseguiram ali alguns tipos de recurso para que a nossa comunidade fosse favorecida. Então eu só tenho que agradecer a parceria aqui, principalmente pela pessoa do nosso presidente Lauro Ferraz, que tem sido realmente um parceiro enorme da cidade, entendeu? Inclusive até com devoluções para o município, para que ajudasse em alguma forma, em algum setor do nosso município. Então, agradecer realmente a Câmara, que tem sido e foi parceira. Eu tive alguns momentos assim difíceis, porque você sabe que tem vereadores que fazem o trabalho muito político, né? O trabalho que é como se fosse assim um trabalho de perseguição. Mas no fundo eles reconhecem que a gente, mesmo com tanta dificuldade, Paulo, nós pegamos o município de Camaquã no pior momento do país. E vou lhe dizer uma coisa, é muito difícil fazer um trabalho, principalmente um dos prefeitos que mais investiu recurso próprio do município. A gente recuperou várias ruas, nós calçamos mais de 60 ruas em Camaquã. Essa pavimentação asfáltica que vocês estão vendo aí, tudo isso é com recurso próprio do município. A gente gasta quase 900 mil com a folha do Fundeb para completar a folha de pagamento. Na saúde a gente investe mais 200 mil. Essa recuperação de estrada que você vê aí, de vicinais, maquinário, compra de carro com recurso próprio, muita coisa, tudo com recurso próprio. As festas de Camaquã, por falar em festa, nós fizemos as melhores festas dos evangélicos de Camaquã, né? Estava programado agora, eu contando para fazer um grande encerramento, ia fazer uma grande festa, uma festa popular, e também iria fazer uma festa dos evangélicos, para a gente fazer um agradecimento. Eu sonhava em ver o nosso povo hoje ajoelhado ali na Praça do Bené, né? Milhares e milhares de pessoas ali ouvindo um som de Cassiane, Preto no Branco, Samuel Mariano, Sara Farias. Estava na minha cabeça isso programado, mas infelizmente a pandemia não passou. Mas Paulo tem um compromisso, né, com os nossos irmãos evangélicos, e com certeza ele fará, logo em breve que passar essa pandemia, fará essa festa. E aí vamos estar ali agradecendo a Deus. Eu quero aproveitar essa oportunidade também para estar ali agradecendo a Deus por tudo que passamos aqui. O senhor conseguiu, nas últimas semanas, junto à Câmara de Vereadores, aprovar duas contas, né? A 2017 e 2018. Ficarão, portanto, 2019, 2020 para a próxima Câmara, que já tomará posse amanhã. O senhor, claro, ficou bastante feliz. A gente teve uma entrevista, conversava, falava da sua confiança de que suas contas seriam realmente aprovadas pela atual legislatura, dada aí as informações que convenceram os vereadores de que não houve dolo, de que não houve malversação do dinheiro público, de que não houve corrupção, de que não houve roubo. Inclusive, a gente observa de que o senhor, aqui na região, é um dos poucos prefeitos em que se ouviu falar em corrupção, da história do eu roubo e deixo roubar, ou eu roubo mas faz. A gente não teve essa, infelizmente, essa coisa da política brasileira inserida no seu governo. A pergunta que lhe faço é: 2019, 2020, duas contas que virão a ser julgadas ainda. O senhor segue confiante? O senhor acredita de que não terá grandes problemas para aprová-las no futuro próximo? Olha, Paulo, na verdade, durante os 4 anos, você não ouviu praticamente nada em relação a essas denúncias, né? Mas a gente percebeu que ao se aproximar as eleições municipais, onde o nosso candidato já botava uma frente enorme em relação... Nós fizemos 14 pesquisas, Paulo. 14 pesquisas? 14 pesquisas. A única pesquisa que a gente estava atrás foi a primeira,
porque Paulo não era candidato. Paulo era o nosso vice. Eu soube que ele saiu de menos de 1%, é verdade? Era menos de 1%. A primeira pesquisa, Paulo tinha 0,7%. E quando sentamos aqui, Paulo tomou um susto, e aí fizemos uma live aqui, através também do Informativo Camaquã, e aí falei: Paulo, vamos fazer um trabalho, mostrar ao povo de Camaquã quem é você, o tanto que você contribuiu para o município de Camaquã, a confiança que a gente tem em você e a continuidade do trabalho que você pode fazer. Bom, para que o nosso telespectador, o internauta, as pessoas que estão nos assistindo entendam com relação a essa porcentagem que o prefeito acabara de falar, em que o Paulo do Gás tinha menos de 1%. 0,7%. 0,7%. Para que vocês entendam, 0,7% não dá para ser nem suplente de vereador. Não dá. Entendeu? Mas aí o que acontece? A gente assimilou bem a pesquisa, fizemos um trabalho, fizemos uma live, passamos para o povo, e na segunda pesquisa a gente já conseguiu colocar 4% na frente do nosso adversário. Então o povo entendeu a mensagem. E aí Paulo foi para o campo, eu conversava com um, conversava com outro, tem pessoas: não, senhor, tem que ser você, tem que fazer você, tem que ser você. E eu falei: não, eu não tenho condição, o médico pediu que eu recuasse um pouco, e Paulo vai ser o nosso candidato. Eu tive até na Câmara de Vereadores, fiz o comunicado aos vereadores que não seria candidato. Inclusive, se Paulo não fosse candidato a prefeito de Camaquã, eu estava disposto a deixar o grupo livre para apoiar quem quisesse, entendeu? Eu cheguei a falar isso com ele por conta da minha saúde, eu não tinha condição. As pesquisas, Paulo, a gente dava uma frente enorme. A essa mesma pesquisa, a gente deu 51 contra 19. Dois prefeitos, então 30 pontos. Era uma pesquisa muito bem gabaritada na região, Gaspareto, entendeu? Então, e outra coisa. Eu só acredito que a partir dessa frente ampla de pesquisa, essa frente tenha motivado os ataques que sofreram? Com certeza, porque a mesma pesquisa, Paulo, quando a gente faz uma pesquisa, o adversário também faz. Então, quando o adversário percebe que vai perder as eleições, aí começam os ataques. Você viu que passaram-se 4 anos, ninguém falou em denúncia de nada, estava tudo bem, né? Mas aí, quando perceberam, aí vem o desespero, aí começa denúncia, gente. Eu posso lhe denunciar, Paulo? Eu costumo falar assim, que até que você prove que aquilo é mentira. Por exemplo, se eu falo assim sempre, um exemplo: se uma mulher chegar aqui e falar que está grávida de Paulo José, daqui que tu prove que esse menino é teu, todo mundo está acreditando. Aí o que acontece? Você vai fazer um DNA. No DNA, Paulo, vai dar negativo, que o filho não é de Paulo José. As pessoas vão dizer que nada, ele comprou o laboratório, entendeu? Eu conheço ele, aquilo ali tem uma carinha disso, ó, não está bem ali. Então o que acontece? Infelizmente, a denúncia pode ser feita, mas de todas essas denúncias, algumas já foram arquivadas por falta de provas, entendeu? Então a verdade sempre vai prevalecer. E principalmente, prefeito, na vida pública, na vida política, partidária principalmente, uma denúncia, mesmo sabendo que lá na frente você será inocentado, que lá na frente nada será provado contra você, de que você não será condenado, mas o estrago é muito grande na política, né, prefeito? Então, daí eu acho que, portanto, daí eu acho que a alimentação da denúncia é essa aí, né? É o estrago do momento, o estrago eleitoral. Mas o povo não é bobo, Paulo. Você vê que o povo, todo mundo calado, as manifestações políticas, aquela confusão toda, eu sempre falando: rapaz, eu vou dizer uma coisa, nós fizemos a última pesquisa, deu 17%, faltava 8 dias, entendeu? E a gente mantendo a calma, só fazendo visitas, fazendo nosso trabalho, Paulo com a equipe de marketing dele fazendo as lives, passando para o povo. Então agir outra coisa, uma coisa muito bonita, que nós não atacamos ninguém. Paulo não usou as redes sociais para falar mal de A ou de B, só mostrando o que a gente fez, o que a gente estava fazendo e o que a gente poderia fazer pelo povo de Camaquã. E as pessoas entenderam, entendeu? Mas é natural, porque nós tivemos só 2 candidatos. Você pode pintar Camaquã de ouro, infelizmente você não consegue agradar a todos. Jesus Cristo, se ele voltasse ao mundo hoje, pode ter certeza que matariam ele pior do que mataram, porque é uma coisa do ser humano, o reconhecimento é para poucos, mas graças a Deus que quase 1.400 pessoas reconheceram
o nosso trabalho e entenderam que Camaquã não pode perder a continuidade desse trabalho, entendeu? Então a gente teve de fazer os trabalhos que tinham de ser feitos e agora, com todo empenho, não tenho dúvida que a gente vai estar aqui juntamente com ele também para ajudar na maneira do possível que precisar da gente. Vamos falar agora, antes de nós dar continuidade a outros assuntos, né, mas aproveitar para poder falar também, já que estamos encerrando, né, o ano de 2020, um ano em que nós tivemos aí muitas perdas, muitas agruras, muitos sofrimentos, e um desses o senhor viveu na pele, que foi, eu diria que o quase morte, no leito de morte, quando fora surpreendido com uma doença que quase lhe tirou a vida e que deixou a muitos preocupados, que inclusive também o afastou do governo por um período de quase 100 dias e mais de 3 meses afastado do poder executivo como prefeito da cidade de Camaquã. Eu queria que o senhor falasse desse momento que o senhor passou em quase leito de morte, mas das orações que receberam, dos apoios que o senhor recebeu. Como é que o senhor, naquele momento, recebeu a informação de uma junta médica de que o senhor estava doente, que precisaria se afastar do governo e que o senhor precisaria realmente salvar a própria vida, a própria pele? Na verdade, tudo foi de repente, né? Um dia de domingo à tarde, eu senti uma forte dor, fui à Fundação Hospitalar de Camaquã, e nenhum medicamento ali que o doutor Wilson na época me dava naquele momento passava. Eu pedi a ele que ele fizesse a transferência para outro hospital, ele me transferiu para a Costa do Cacau. Lá eu passei 10 dias, mas a situação cada dia mais piorando. Foi detectada uma pancreatite aguda, né? Tudo proveniente de sabe lá Deus que todos os tipos de exame não conseguiram identificar o que foi que realmente causou essa pancreatite. E aí a gente conseguiu a transferência, Paulo, para o Hospital Calixto, em Itabuna, mas a situação estava meio complicada, entendeu? Eu me sentia já praticamente sem forças, cheguei a 128 quilos, inchado, falta de ar, o pulmão travou, e as pessoas que ali me visitavam, e falavam que realmente achavam que eu não ia ter condição nenhuma de voltar, né? E eu fico feliz aqui, fica aqui a minha gratidão eterna a Paulo, né? A Eudes, a Careca, a equipe que teve ali ao meu lado. E essa decisão até de Paulo em relação a ter dado esse apoio a ele, se passou em cima de tudo, daquele momento que realmente eu tive e percebi ali um irmão, um cara que poderia ter aproveitado o momento que aqui eu fiquei ausente, e ele não fez grupo político contra mim, geriu o município da forma que deveria ter feito. Então credenciou, Paulo, ele ter sido eleito prefeito de Camaquã. Então eu louvo a Deus pela a vida dele, né? Da professora Patrícia, de todos, né? Todos que oraram por mim. Toda vez que eu lembro, eu me emociono, porque eu sei que não é fácil. Não é fácil porque eu sei como é que eu realmente estava, e que os médicos já estavam assim dando como vencido, não tinha mais o que fazer. Então eu agradeço as orações de todos os santos, as pessoas que realmente tiraram um tempinho para pedir a Deus pela minha vida, pela minha saúde. E eu tinha realmente um medo, Paulo, de morrer, porque eu tenho 2 filhos, e o que eu mais queria na vida era poder vê-los criados e formados. Então nada por conta do poder, que poucos, eu vi prefeito aí tá com leucemia no sangue, fazendo tratamento de quimioterapia e não largou o osso, gente com 90 Bruno anos. Covas, São Paulo, por exemplo. Então o que acontece? Eu poderia muito bem ter enfrentado as eleições por conta do poder, mas eu preferi recuar, não ter um arrependimento nenhum, faria tudo de novo, porque acreditamos em Paulo, acreditamos em Raia, acreditamos no grupo político que formamos, e não tenho dúvida que Camaquã nós vamos fazer um trabalho bem melhor, né?
as coisas mais difíceis se passaram, vai ter anos de dificuldades, mas vamos estar aqui lutando, entendeu? Lutando ao lado dele. A gente tem que pedir à comunidade que tenha paciência, que não é fácil, as cobranças irão ser grandes. Eu tenho falado muito hoje mesmo eu falei com o Paulo, liguei para ele de manhã, falei: Paulo, eu estou com um projeto aqui que era um sonho. Liguei para ele, Paulo, ó. Sim. Liguei para ele de manhã hoje: Paulo, eu estou com um projeto aqui que era um sonho. Um sonho da saudosa prefeita Ângela e um sonho meu também. Ela não conseguiu executar e eu também não, mas está tudo pronto. Mas eu fiquei preocupado em soltar nas redes sociais esse projeto e as pessoas começassem a cobrar dele a execução desse projeto. E aí sentamos, vimos uma melhor forma de divulgar isso, para que as pessoas entendam que não é uma coisa de imediato que vai ser feito, entendeu? É o lago, é aquele lago ali em frente à rodoviária de Camaquã. Tá tudo pronto, eu vou até tirar até uma foto. Olha aí, ó, em primeira mão, com exclusividade, o prefeito Osiel já ligou para o prefeito eleito Paulo do Gás, fazendo um pedido, falando de um sonho, claro, sem cobrar dele que isso seja feito, mas que juntos busquem fazer um lago ali em frente à rodoviária. Seria assim uma espécie de um lago, podemos dizer que semelhante ao que nós temos na Praça da Lagoa, lá em Itapetinga. Mais ou menos aquilo, né? Com uma pista. Um pier, com a pista. Com tudo aquilo, legal. Entendeu? Eu vou fazer a divulgação nas redes sociais, mas queria deixar bem claro aqui que a gente não cobre isso de imediato de Paulo, porque a gente precisa ajustar algumas coisas e o ano é difícil. E é bom, prefeito, o senhor está tendo uma ideia excelente, quero parabenizá-lo, porque, por exemplo, a gente sabe que Camaquã é uma cidade carente de lazer, é uma cidade carente de um espaço para as pessoas passearem, se divertirem, né? A não ser quando, claro, as pessoas se deslocam para as fazendas, para os rios, para a barragem, para outros lugares, ou para praias e cidades vizinhas a Camaquã, mas assim, um espaço seu, dentro da cidade, para que as pessoas possam bater um papo, se distrair, passar um feriado com a família, né? Um fim de semana com a família. Então, é uma obra de lazer e de turismo bastante importante. Que situação, eu diria que o senhor é visionário. Sem falar que a cidade realmente vai ficar uma cidade mais bonita, né? Eu tenho me preocupado muito em ver realmente a cidade de Camaquã uma cidade mais bonita. Você percebe aí, Paulo, nós estamos aí, não chegamos numa totalidade ainda, no 100%, as lâmpadas de LED, ainda falta muita coisa, mas fizemos uma fotografia essa semana aí pelo drone, o pessoal do Paim, e você percebe a cidade de Camaquã é a cidade mais bem iluminada aqui da região. E pode ter certeza, quando tiver o 100% LED, que você vai ver que coisa linda vai ficar Camaquã. É uma lâmpada extremamente econômica, 70% do que gasta a outra, entendeu? E a durabilidade, uma lâmpada daquela para queimar, Paulo, ela passa aí de 10 a 12 anos, entendeu? Então a gente vai ter uma economia enorme. Então a gente tem se preocupado muito com esses asfaltamentos da cidade, com a sinalização. Camaquã, Paulo, não tinha uma placa sequer de pare, né? Hoje Camaquã é uma cidade bem sinalizada, e inclusive nós tivemos um problema ali no semáforo de Camaquã. Foi queimada aquela placa ela custa em torno de 6 a 7 mil, mas achamos no estado, ali em Recife, essa placa, e acredito que logo no início agora será colocada. Aquela placa foi queimada por causa da oscilação da energia, e a gente era para ter feito um boletim de ocorrência na polícia para que a Coelba ela cobrisse, mas a gente passou o prazo, a gente não fez essa notificação. Inclusive um vizinho que queimou uma geladeira recebeu da Coelba e nós perdemos, mas o município vai repor aquela placa do sinal ali do semáforo de Camaquã. Prefeito... Vou aproveitar rápido aqui para mandar um abraço também à família, né, do padre, né, do padre Odenilton,
né, que sempre nos acompanha também nas redes sociais, né, o Osmar e a todos, né, inclusive o Padre Odenilton, que nos deixou, né, há um tempo e que foi homenageado pelo prefeito Oziel com a construção de uma rua no centro da cidade, uma rua que liga artérias importantes, né, da cidade, e isso foi aí uma homenagem justa. E ontem tivemos, prefeito, a tristeza da informação da morte do Padre Pio. O senhor deve ter conhecido bastante também o Padre Pio, né? Inclusive, vou aproveitar para o senhor mandar sua mensagem à comunidade católica que está de luto pela morte do Padre Pio. Eu até postei ontem, Paulo, uma foto com o Padre Pio lá na Igreja Rainha dos Apóstolos, onde eu sempre fui bem recebido. Eu costumo falar que nasci e fui criado num lar evangélico, mas me sinto muito bem todas as vezes que eu sou convidado e fui convidado para estar ali na Igreja Católica, juntamente com os nossos irmãos católicos, e sempre fui recebido. Às vezes quando terminava a missa, eu ia falar com o padre e me deparava com aquelas irmãs mais idosas, tudo parada me esperando para me dar um abraço, e aquilo ali realmente... E outra coisa, Paulo, quando a gente falou aqui daquele momento atrás do início da coisa, Deus me deu uma oportunidade muito grande de eu poder mostrar ao povo na época que eu não ia acabar com as festas, as tradições. Inclusive, eu fiz questão de a gente proporcionar a eles as melhores festas. A última agora, por exemplo, né, que fizemos aquela grande festa ali na Praça da Matriz, e eu era muito feliz e sempre me coloquei à disposição, tanto na época do padre Odenilton, juntamente com o padre Valdeni, entendeu? E por último agora o padre Giovanni, juntamente com o padre Pio, e eu sempre fui bem recebido por eles, me davam a oportunidade para poder me pronunciar depois das missas, e eu podia ali pelo menos pedir as orações. Então aqui fica meus sinceros agradecimentos aqui a todos, né? O padre Odenilton, nós fizemos aquela linda homenagem ali da rua, e fica aqui a minha sugestão também, que a gente poderá também homenageá-lo, o Padre Pio, quem sabe aí com uma praça, uma rua aí que possa ser calçada posteriormente pelo prefeito Paulo, e a gente poderá também homenageá-lo, que realmente ele fez um trabalho de evangelismo muito bonito aqui, e pelas belíssimas palavras ali que sempre proferiu. E tem uma história também em Paraíso, né, que ele foi padre ali em Paraíso, então aquela comunidade também gostava muito dele, e realmente ele cumpriu com a sua missão aqui, e a gente não tem outra coisa a fazer a não ser eternizar o nome dele aí numa praça, num logradouro desse aí, uma rua, qualquer coisa assim. Pergunta da técnica, Jabson Sena. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Paulo José. Voltando à pergunta, o que eu não via na cidade eram vasos de lixo, né? E hoje eu vejo Camaquã, com todo o pessoal, com toda a educação também, jogando o lixo no vaso de lixo, que você até colocou isso na cidade, né? Isso. Já associando a pergunta dele a várias praças, né, com bancos, com iluminárias, com estrutura para essas praças, mas que infelizmente a gente vem acompanhando alguns atos de vandalismo. Algumas praças já que estão com seus bancos, com suas lixeiras quebradas, deterioradas. Eu diria que o senhor falasse com essas pessoas diretamente, que conselho o senhor daria às pessoas para que possam seguir desfrutando do bem público? Inclusive, Paulo, eu queria aqui aproveitar esse momento aqui, fazer um esclarecimento. Nós temos ali aquela praça chamada Praça Mário Batista, né, que ali foi conseguida em 2009 pela saudosa prefeita Ângela, uma emenda do deputado Eliel Santana para a reforma total daquela Praça Mário Batista, ali onde tem Fernando da Pastelaria, a Caixa Econômica. E naquela época a saudosa prefeita começou a reforma daquela praça ali, e por conta de problemas com a Caixa Econômica e a empresa não conseguiu concluir a reforma daquela praça. E aí veio o falecimento da prefeita Ângela. Quem assumiu foi o então prefeito da época, Arildo Evangelista, e reiniciou novamente a reforma daquela praça,
eu tenho até fotografias lá, matérias no informativo Camaquã. Ele reiniciou a reforma daquela praça e aí não conseguiu concluir por problemas também na Caixa Econômica e problemas também com a empresa. E aí, quando eu assumi, Paulo, essa mesma empresa me ligou, me pedindo uma chance se poderia vir para concluir os trabalhos. Eu assim prontamente atendi, mas infelizmente eles não conseguiram também concluir. Passamos 4 anos e foi a única praça que a gente não conseguiu realmente recuperá-la por conta desse problema dessa empresa. Mas graças a Deus, Paulo, que a empresa ela não levou um tostão do município de Camaquã na época que eu passei. Eles não conseguiram comprovar uma medição e eu assim não assinei a liberação dos recursos. Aí eu destratei também com a empresa, eles perderam o contrato e perderam todo o dinheiro que investiram. Então quero deixar aqui essa informação, porque o dinheiro se encontra também na Caixa Econômica e, consequentemente, acho que o prefeito Paulo do Gás, juntamente com o RAI, irá fazer uma nova licitação para a gente realmente tentar concluir a reforma e a requalificação da Praça Mário Batista. Já bem aqui, o estádio Ribeirão, a iluminação, o senhor lembra? Isso, a iluminação do estádio Ribeirão. Muito linda. Inclusive fizemos uma partida de futebol de inauguração da iluminação, que foi há uns 15, 20 dias atrás. Foi uma conquista enorme, porque era um sonho do povo do esporte do nosso município. Mas naquela noite, Jabinho, teve um problema técnico, porque na verdade os refletores ainda não foram ligados na luz da Coelba. E aí nós contratamos um gerador, só que o gerador só estava conseguindo gerar até 180, não chegou até os 220, então a iluminação não ficou 100%, entendeu? Então eu deixei bem claro aquelas pessoas que estavam ali, quando tiver ligada realmente na luz da Coelba, que já fizemos a solicitação, aí com certeza vai ser 100% o dia. Nós teremos ali vários jogos ali à noite, a nossa seleção, inclusive fizemos já deixamos ali um palpite, uma opinião de fazer aqui um campeonato do CIMA. O CIMA seria um campeonato de Camaquã contra todas as seleções do CIMA, que seria Arataca, Pau-Brasil, Santa Luzia, Mascote, Iuna, Jussari, São José. Então todos os jogos, um dia na semana à noite. Imagine Camaquã e Canavieiras aqui à noite, Camaquã e Iuna aqui à noite, Camaquã. Então seria e será um momento de lazer para a nossa comunidade. Outra coisa que eu achei importante foi que mesmo com a pandemia o estádio estava cheio, e aquelas pessoas ali vendendo seu picolé, seu geladinho, seu amendoim, é uma fonte de renda para aquelas pessoas também à noite, entendeu? E sem falar no lazer. Bom, um alô para Lana Alves, está acompanhando, muito obrigado, Lana, pela companhia. Também o prefeito eleito Paulo do Gás está nos assistindo. Está assistindo. Tem uma mensagem aqui, ó, fala meu prefeito, então tem o alô do Paulo do Gás, prefeito eleito, para o prefeito Osiel da Ambulância, que está, portanto, deixando o governo municipal. Osiel, essa semana eu entrevistava o prefeito de Santa Luzia e então presidente do CIMA, Consórcio Municipal da Mata Atlântica, e ele me dizia, olha, na conversa, olha, realmente eu tive um prefeito amigo, um prefeito pidão, que é o Osiel lá da sua cidade, de Camaquã, né? E aí uma coisa que eu achei interessante, quando ele disse que ele está deixando a prefeitura como prefeito, mas que ele continuará morando em Santa Luzia, continuará andando nas ruas de Santa Luzia, conversando com as pessoas. E aí ele me disse uma questão aqui, que eu vou lhe fazer a mesma pergunta. O Guilherme disse que seguirá morando em Santa Luzia, que ele vai aproveitar para poder visitar as pessoas, conversar com as famílias, porque ele disse que não fez muito isso, porque o próprio cargo, o mandato, não lhe dava essa oportunidade, porque tirava muito tempo, ele teria que estar sempre viajando, sempre cuidando da cidade. O senhor também pretende fazer isso, de estar na cidade, andando, visitando as famílias, visitando as pessoas, visitando os bairros? Olha, Paulo, na verdade é o seguinte, o meu círculo como gestor do município se encerra aqui, entendeu? Eu tenho por obrigação, segunda-feira, dia 4, me apresentar na garagem municipal de Camaquã, né, ou a Secretaria de Saúde, né? Mas já temos eu recebi em minha casa, logo após as eleições, o prefeito eleito Paulo do Gás, e ele foi me fazer um convite, entendeu? Para estar ao lado dele,
né, fazendo as viagens, se colocou à disposição no que é que eu queria realmente fazer na prefeitura, o que eu pudesse realmente escolher. E eu prontamente falei: Paulo, eu tinha uma missão, né? Eu tinha a missão, um sonho, e graças a Deus, Deus entendeu, Deus permitiu, o povo entendeu e nos deu o que foi a sua eleição. Então eu quero aproveitar essa oportunidade desses 4 anos e poder honrar o povo de Camaquã, Paulo, com essa oportunidade, porque o povo confiou na gente, confiou em mim, confiou em Rai, confiou em Paulo, e eu vou ter de fazer o que eu fiz e muito mais para poder honrar. Não vou interferir na administração de Paulo. Se Paulo me fizer uma pergunta, eu vou responder, mas jamais eu vou chegar aqui e se eu ver que tem uma coisa errada, eu poderei dar uma ligadinha para ele assim: Paulo, como ele sabe que sempre teve um respeito, aqui eu sempre costumo dizer, nós tivemos 2 prefeitos ao mesmo tempo, foi Paulo e Osiel. Tudo que Paulo fez, ele é testemunha e Deus que eu não tirei, entendeu? E eu sei que também poderá acontecer a mesma coisa. Então, a percepção que eu tenho é que o senhor irá se comportar nessa questão. Isso. É semelhante ao prefeito Guilherme, que ele falou na entrevista: olha, Paulo José, inclusive eu vou aproveitar a minha influência como prefeito de 8 anos para poder levar Fernando Brito nas secretarias de Estado, em Brasília, na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa. Ou seja, então há uma semelhança aí de comportamento. O senhor também vai se colocar para usar a sua influência para ajudar o município? Não, o papel é esse. Inclusive, logo após as eleições, eu já tenho ligado para vários deputados, porque nós temos um período de emenda agora, só que por conta da pandemia mudou agora para final de janeiro, fevereiro. Eu já liguei para vários prefeitos e já agendamos, né, a conversa juntamente com o Paulo, nos colocando à disposição. Já fui procurado por alguns deputados para tentar ter o nosso apoio como um ex-prefeito, entendeu? Sim. Porque o cara nesse momento ele quer captar votos. Agora eu sempre deixei bem claro que todo o objetivo é Camaquã. Se tiver com um deputado oposto ao de Paulo, o nosso objetivo é Camaquã, mas sempre para melhorar Camaquã, para ajudar a administração de Paulo, né? Porque eu acho que eu tô e é uma obrigação minha a poder realmente, o que eu puder fazer para ajudar, e não quero interferir diretamente na administração dele, por respeito realmente, e até pelo respeito que ele sempre teve a mim. É um cara que eu tenho uma admiração enorme, e as pessoas e a oposição, ela fica assim, perplexa, entendeu? Por conta dessa confiança, e eu só tenho que agradecer, e ele está me ouvindo agora, e sabe que eu sou muito verdadeiro, e sabe que pode contar comigo na hora que precisar. Eu já me coloquei à disposição até para ser motorista dele, entendeu? Já. E vou com todo. Eu não tenho, Paulo, pensa um cara tranquilo, eu não tenho vaidade, eu tenho uma consciência que tudo na vida passa. 4 anos se passaram. A única coisa que vai ficar aqui são as benfeitorias que nós conseguimos, né? Entendeu? Então a gente. Foi bom ser prefeito? Rapaz, foi bom porque eu realizei um sonho pessoal e um sonho de meu pai. Quando eu entrei na vida pública, todo jogador de futebol ele tem um sonho de jogar na seleção. Todo coroinha ele tem um sonho de ser um padre, né? Todo presbítero ele tem um sonho de ser um pastor. Então todo vereador ele tem sonho de ser prefeito. Até porque, Paulo, tinha coisas como vereador que eu não tive a oportunidade de realizar, e como prefeito eu realizei. Eu tinha e tenho na minha pasta na Câmara lá inúmeros pedidos para calçar uma rua chamada Volta da Elvíria, em Panelinha. Eu passei vários anos dentro da Câmara pedindo a tudo quanto é prefeito, ninguém atendia. Eu fui lá, agora calcei a rua. Aqui a rua do Padre Aldenilton era chamado Beco do Mijo. Eu tenho lá vários pedidos lá, a vários prefeitos, ninguém atendia. A gente ganhou as eleições, a gente foi lá, comprou o terreno, pavimentou com recurso próprio, tudo iluminou, botou o nome do padre, está lá uma rua, um benefício enorme para a comunidade. Então, a gente tem o poder da caneta, talvez não tenha a condição financeira de realizar todos os sonhos que a gente
tem vontade. Porque o prefeito, tipo assim, ele pode muito, mas não pode tudo. Não pode tudo. Se o senhor tivesse te dar um conselho a Paulo do Gás, prefeito eleito, e Rai, vice-prefeito, ou sendo consultado por eles, que conselho o senhor diria a eles? Rapaz, eu na verdade, Paulo, é muito difícil nesse momento a gente dar um conselho, né? Assim, como prefeito no momento, né? Mas eu acho que o trabalho que Paulo tem de fazer realmente é ter paciência, orar a Deus, a perseverança. Eu sei e não tenho dúvida que nós teremos um ano muito difícil, e ele vai ter de ter realmente assim um discernimento da parte de Deus, entender a própria família a apoiá-lo, os amigos, porque a cobrança vai ser muito grande, as pessoas criam muita expectativa em cima da gente, coisa que às vezes a gente nem pregou, mas as pessoas, a própria oposição, ela consegue colocar isso na cabeça das pessoas. Então, o conselho realmente é isso, é continuar o trabalho que a gente iniciou e dizer a ele que pode contar com um amigo, com um irmão, um cara que está aqui para, no momento, como assim eu precisei de Paulo, um momento de uma consulta, uma pergunta, porque às vezes a gente, Paulo, quando está assistindo um jogo, é bem diferente do que está lá dentro. Eu cansei de chutar para o gol, perdi o gol, um baba, e quando eu terminei de chutar para o gol, vi que meu colega estava numa situação melhor. Mas quando você está de fora, você fica criticando. Poxa, se fosse eu tinha dado. Aí você escala o melhor time, né? Aí escala o melhor time. É muito fácil. Então, hoje pode ter certeza que ele terá aqui um amigo, um irmão. Se precisar de qualquer pergunta, qualquer consulta, é como eu te falei, não vou interferir na administração dele, mas se me perguntar qualquer coisa, eu puder ajudar e responder, eu não vou. O sucesso de Paulo é o meu sucesso, entendeu? Eu pedi um voto de confiança a muitos amigos, a muitos irmãos, e sempre colocando essa situação que não iria nos decepcionar, e não vai, porque a gente conhece a garra de Paulo, a vontade de vencer, o cara que ele é, o caráter. Então a gente não tem dúvida que fará um grande trabalho, e Camaquã só vai ter a ganhar, Paulo, isso aí, né? Bom, estamos chegando quase ao finalzinho da nossa conversa, da nossa entrevista, né, de encerramento do governo do prefeito Osiel, que, claro, estará administrando este município até o momento em que Paulo do Gás assinar ali, né, a sua posse como prefeito titular, né, o Rai como vice-prefeito. Então, até esses momentos, portanto, temos aí as últimas horas, né, do governo Osiel Bastos. Errar é humano. Fazendo uma autocrítica, o que o senhor considera um erro de seu governo e que o senhor, podendo corrigir, em algum momento o senhor irá corrigir ou corrigiria e não erraria, não voltaria a cometer os mesmos erros? Eu converso sempre com o Paulo e sempre falo que hoje ele tem uma facilidade até maior, porque aonde eu errei, só erra se quiser, entendeu? Até porque ele já tem conhecimento de alguns erros, que não foram erros que foi premeditados, que comprometeram o nosso bom andamento dos trabalhos, né? Mas a gente está trabalhando com a coisa pública. A gente sabe que a coisa pública ela tem muitos entraves, muitas coisas que um erro pode ser primordial ali para um problema que você vai ficar o resto da vida aí, inclusive até por conta que o próprio tribunal ele é um órgão técnico, entendeu? Ele não sabe realmente o que está acontecendo. Eu tive as contas de 2018, Paulo, rejeitada pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, quando eu fui conversar com os conselheiros, eles pediram que eu demitisse, fechasse posto de saúde, fechasse SAMU, que acabasse com a guarda municipal, que tudo isso gera despesa para o município e aumenta a folha de pagamento e, consequentemente, o índice, entendeu? Mas
imagine quem teria coragem em Camaquã, qual prefeito hoje teria coragem de fazer isso, entendeu? Então todos os prefeitos de Camaquã já entram como se fosse com as suas contas rejeitadas. Eu peguei o município de Camaquã com índice de 73% e nós estamos deixando aí com 58%. Mesmo assim, o Tribunal de Contas indica a rejeição das contas, porque é 54%. Então a gente teria de diminuir muita coisa e prejudicar uma população. Camaquã, Paulo, ela foi projetada para mais de 60 mil habitantes. Camaquã já chegou a 68 mil habitantes. Camaquã pagava a folha de pagamento, 60% do Estado era com os recursos do município. Sim. Um dia eu falei com o governador, eu falei essa história aqui e falei, estou aqui em sua frente lhe pedindo uma ambulância, uma coisa de 60 mil reais, entendeu? Olha a situação que nós chegamos. Aí veio a crise da vassoura de bruxa, metade dessa população de Camaquã foi embora. Hoje está no Baianão, em Porto Seguro, está em São Paulo, Espírito Santo, enfim. As pessoas tiveram que ir embora por conta da grande crise da vassoura de bruxa, né, prefeito? O que aconteceu? Então, a gente tem esse conselho para dar a Paulo, entendeu? Mas nada melhor do que uma conversa. A gente vai conversando, vai identificando os erros e não tenho dúvida que Paulo estará bem assessorado, né? E ele já é um administrador nato, já vem de uma empresa privada e é um cara que tem todos os pré-requisitos para fazer um grande trabalho e terá a ajuda do seu amigo Osiel aqui. Legal, então as nossas mensagens aqui, chegando aqui, a Conceição, Paulo do Gás, agora é contigo, Cíntia Sena, Osiel, obrigado por todo o amor que você tem pela cidade, Deus te abençoe. Paulo do Gás, só que nós estamos juntos. E claro, ele bota aqui recíproco. Creio que as suas mensagens aí com relação a ele diz que a reciprocidade, portanto, é verdadeira, né? O Suan Gonçalves, o ataque do time é Paulo, Osiel e Rai. Bom, finalzinho aqui do nosso conversa, da nossa entrevista com o prefeito de Camaquã, Osiel Bastos, como eu disse, que está aí nas últimas horas do seu governo, após 4 anos à frente do município de Camaquã, com o governo Renovação e Trabalho. E a gente agradece, prefeito Osiel, né, por ter nos recebido aqui no seu gabinete para essa conversa franca, esse bate-papo com a população de Camaquã, as pessoas de toda a cidade, de Jacarici, de Léo Ventura, né, de Jardim Cruzeiro, do Jardim Primavera, as pessoas, né, de toda a zona rural, Chorazói, Biscó, Itamaraty, e a todos que nos acompanham e que, claro, certamente seguirão nos acompanhando nos próximos programas. Mas por aqui a gente vai encerrando essa conversa, esse bate-papo. Espero ter agradado de alguma maneira e atendido de alguma maneira, né, as pessoas que gostariam de ouvir, né, as palavras do prefeito Osiel Bastos, de ouvir um pouco do balanço dos seus 4 anos de governo. Falamos aqui de uma série de obras que ele citou e outras obras, como a gente disse, que estão aí para serem concluídas e serem inauguradas já na nova gestão que se inicia dia 1º de janeiro, amanhã, portanto, como também outras obras e sugestões, como o lago ali em frente à rodoviária, que o prefeito Osiel já conversou com o prefeito Paulo do Gás e que juntos buscarão aí uma forma de concretizar este sonho que ainda está sendo ainda, eu diria que gestado na mente dessas pessoas que se colocam à disposição da comunidade. Então, prefeito Osiel, nosso muito obrigado pela entrevista concedida. Quero parabenizá-lo pelo brilhante trabalho que foi feito na cidade de Camaquã. Eu posso dizer isso porque cheguei em Camaquã e acompanhei Camaquã com vários problemas, Camaquã com várias situações lastimáveis. Tivemos que brigar bastante, que bater bastante, que mostrar vários erros. Muitas vezes fomos às vezes incompreendidos, muitas vezes fomos compreendidos, muitas vezes fomos atacados, apedrejados, mas também fomos muito aplaudidos e parabenizados aqui nessa cidade. Inclusive, eu quero mandar um abraço e agradecer, né, ao ex-vereador Neilton Bahia, que nos concedeu o título de cidadão de Camaquã,
aprovado à unanimidade pela Câmara. Então agradeço também, né, não só à época, né, a presidente, a então presidente professora Adai, e ao vereador em especial Neilton Bahia, que fez a indicação e que foi aprovado o meu título de cidadania. E portanto eu posso dizer, como cidadão de Camaquã que sou, que me sinto feliz em ser morador dessa cidade, em ser um filho desta cidade e poder ter vivenciado, prefeito, toda essa situação e ter vivido todo o seu governo. E posso dizer, foi um excelente governo. Nosso muito obrigado, meus parabéns, que Deus te abençoe, que Deus te dê saúde, te dê paz, que Deus possa iluminá-lo e que possa, a partir de amanhã, já como ex-prefeito, continuar lhe abençoando, e que você continue sendo respeitado e amado por essas pessoas que muito poderão falar, e com certeza teremos aí nas próximas gestões, nas próximas administrações, muito ainda por lembrar do seu governo, do governo Oziel, que se iniciou em janeiro de 2017 e que se encerra nas próximas horas do ano de 2020. Deus abençoe. Suas palavras agora e sua mensagem de 2021, sua mensagem de ano novo ao povo de Camaquã. Eu queria dizer também, Paulo, aqui que ainda vão ficar aí, já para ser iniciado, tem já a reforma da feira de panelinha, né? Que o governador Rui Costa nos deu. Inclusive eu quero deixar um agradecimento especial a ele, ao governador Rui Costa, aos nossos deputados, ao deputado Pedro Tavares, que tem sido um irmão, um amigo, né? E nos ajudou muito, e promessas que a partir de janeiro também agora estaremos juntos lá também para conseguir mais coisas. Ali já tem, no trevo de Camaquã, está sendo construído ali o letreiro de Camaquã, muito bonito, o portal que vai ser erguido agora ali. Aí já tem a questão do lago, a feira de Camaquã, que foi reformada, mas vai começar também a reforma do fundo. A Praça do Bené também, conseguimos uma emenda de 250 mil, também logo logo estará também iniciando ali, vai ficar linda aquela Praça do Bené, né? E ali o Areião de Camaquã também, que foi conseguido ali também um recurso de 250 mil para a reforma também ali do Areião, a requalificação ali daquela praça. E quando a gente vê a totalidade também das lâmpadas aí de LED, então fico feliz, Paulo, de ver a minha cidade melhor, entendeu? Eu sábado tive ali em Edson Calçado para comprar um sapato, tive dificuldade de encontrar um lugar para estacionar o carro, porque realmente Camaquã tomou um rumo. Rapaz, são lojas e lojas abrindo, né? Até as Americanas, eu conversando com o pessoal das Americanas, um dos pré-requisitos, Paulo, para a Americana vir para Camaquã foi a SAMU. A cidade que não tem SAMU, as Americanas não vêm. Então, graças a Deus que foi um avanço enorme. Então, fico feliz e quero aqui agradecer a Deus, né? Em especial a Ele, por ter me dado a oportunidade de estar aqui finalizando o nosso governo, por ter me dado forças para terminar. Eu sei que não foi fácil vencer a luta do problema de saúde que eu tive. Me tirou, Paulo, alguns dias eu tive de me afastar do povo por conta da saúde. Eu que sempre gostei de estar visitando as pessoas ali em Jacareci, Panelinha, Léo Ventura, em Camaquã, e aí a gente se sente sem força de poder assim fazer o que mais gosta, que é estar juntamente com eles. Então eu só tenho que agradecer ao funcionalismo público de Camaquã, que se empenhou bastante, a todos os secretários aqui que nos ajudou
a todos. Durante esse tempo só teve um que não terminou o nosso mandato por motivo justo, que foi o Dr. Wilson Maione, que teve de se afastar por alguns problemas, mas não problemas de grave, entendeu? Meu amigo, meu irmão, agradeço muito ao Dr. Wilson, que contribuiu muito com o andamento aqui da saúde do nosso município. Então, fica aqui meus sinceros agradecimentos a todo o povo de Camaquã, e dizer a vocês que eu fiz de tudo. Tentei honrar, Paulo, o máximo possível. Deus sabe que isso aí é testemunha, que eu tentei honrar o voto. Não é fácil as pessoas pegarem um motorista de ambulância e dar a oportunidade de ser prefeito da cidade, e mesmo com todo o preconceito, e hoje saí de cabeça erguida. Uma sensação muito boa. Deus me deu a oportunidade de entrar pela porta da frente, e vou sair pela porta da frente, poder olhar nos olhos da minha esposa, dos meus filhos, e não tive a oportunidade de poder de olhar nos olhos do meu pai, porque ele se foi, mas gostaria muito de tê-lo aqui comigo, para poder dizer a ele: meu pai, honrei o voto que o senhor tanto pediu às pessoas e confiou. Então, fica aqui e me desculpe a emoção do momento, entendeu? Mas obrigado, Camaquã, obrigado a minha família, meus amigos e meus irmãos evangélicos e irmãos católicos que oraram por mim, e continue orando, porque eu necessito das orações de vocês para continuar a luta, que não é fácil. Muito obrigado, você, Paulo, que também tem sido e foi um irmão para mim, entendeu? E não tenha dúvida que você terá um cara aqui para lhe ajudar. Se você precisar de mim em qualquer momento, pode contar com seu irmão aqui. Obrigado à Câmara de Vereadores, a todos, sem distinção, e fica meus agradecimentos aqui ao povo de Camaquã. Deus abençoe, nos perdoe pela emoção do momento, não apego ao poder, mas apego a tudo aquilo que Deus me proporcionou de poder fazer pela minha cidade. Mais uma vez, fiz o possível e o impossível como ser humano para tentar ver minha cidade melhor. As pessoas que eu não tive condição de fazer na sua comunidade o que você sonha, infelizmente, humanamente, ninguém vai conseguir fazer tudo. Mas muito obrigado, Camaquã, Deus abençoe você, Paulo, também, aqui, Jabinho, a todos aqui presentes, Deus abençoe. Um abraço a todos, fique com Deus. Ok, então está aí com as palavras, né, emotivas, emocionantes do prefeito Osiel. Mandar um abraço também para a Júlia Santana. Valeu, prefeito Osiel. Neide Santos, feliz ano novo para Osiel e Paulo José, que Deus abençoe vocês. Obrigado, Neide. Ana Clébia Bastos, sua família está com orgulho do homem que você é, te amamos. Simone Lacerda, grande prefeito. Está aí os aplausos, muitos corações. Neide Santos, parabéns pela gestão, pelos trabalhos prestados à comunidade. O Suan Gonçalves parabenizando. Conceição
Deus é contigo, Osiel. Então daí a gente chega ao finalzinho dessa nossa conversa. Você poderá assistir, ver e rever este programa quantas vezes você quiser através do nosso canal no YouTube, Paulo José Falando a Verdade. Obrigado aí ao pessoal da Elite.net, Alessandro, Marcos Calunga, obrigado aí, né, ao Jorginho do Informativo Camacan, Jabinho Sena do Camacan Notícias. E lembrando que amanhã vocês poderão acompanhar, né, a live, poderão acompanhar a posse em tempo real, ao vivo, né, através também desse nosso consórcio de comunicação, com a posse do prefeito Paulo do Gás, com a posse do vice-prefeito Rai, dos vereadores e, claro, certamente, não tenho dúvida que o prefeito Osiel também estará presente para poder passar o bastão, para poder passar, né, o comando do município de Camacan. Vocês todos, muito obrigado, que Deus abençoe, que nós possamos ter autorresponsabilidade e confiança para que possamos viver com paz, com amor, com irmandade, com fraternidade, e não esqueçam de tomar todos os cuidados, não exagerem nas festas, nas aglomerações, porque infelizmente nós estamos acompanhando aí, né, um pós-pandemia dentro da pandemia, o que é terrível, o que é preocupante. Então cuide de si e cuide do próximo, cuide da família, cuide de todos vocês, tá bom? Deus abençoe, fiquem todos com Deus, porque com Ele eu estou sempre. E você, pai, você, mãe, sabe onde está, com quem está e o que faz o seu filho agora? Feliz 2021. Sandro Lúcio, sucesso! Olha o homem chegando aí! O homem é bom, o homem é espetacular! Deixa o homem trabalhar, não quero ver ninguém atrapalhar. Deixa o homem trabalhar, não quero ver ninguém atrapalhar. Trabalhe, não atrapalhe. O homem faz, o homem fez e vai fazer.